Então, o que a gente pensou e desenvolveu em relação ao SIG3, baseado no que vocês viram, tanto em SIG 1 como em SIG 2, né, de toda essa parte das questões conceituais, depois e pensar na organização de um sistema de informação geográfica, né? Desde o problema ser resolvido, a organização dos dados, e a gente falou, o que se refere à organização dos dados, né? Os modelos que são usados, né? A necessidade de você organizar. Antes era tudo em papel, quando você leva para o ambiente digital, você passa a organizar isso em bancos de dados e você tem que tratar o dado geoespacial em bancos de dados, então aquelas modelagens que a gente viu, ou mesmo de uma forma mais simplificada, a organização delas em arquivos shapefile, né, dentro das camadas. As operações algébricas que são possíveis dentro desse ambiente, espaciais e algébricas dentro desse ambiente de um sistema de informação geográfico, para poder extrair as informações a partir desse conjunto de dados até a parte da divulgação desses dados. O que a gente vai abordar em SIG3, então? A gente vai abordar já um pouco as questões das infraestruturas de dados espaciais, né? Por que elas surgem, com qual objetivo que essas infraestruturas surgem, como é que elas se encontram, né, no mundo. Então, isso já vai ser uma primeira atividade que a gente vai desenvolver. Depois, a organização dessas estruturas de dados, dessas infraestruturas de dados, ou seja, né, dentro do que é preciso pensar numa infraestrutura, tecnologias envolvidas, e aí a gente, quando falar em tecnologia, a gente está falando em geosserviços, a gente está falando em catálogo de metadados, né? Que aí eu trouxe aquilo que ficou lá de SIG2 para aqui, mais bem direcionado. E algumas organização, ou seja, geosserviços, os metadados principalmente, e a capacidade que a gente vai ter, aí vocês vão ter uma visão um pouco diferente do que a gente viu em SIG2, do dado distribuído, né? Você não obrigatoriamente ter que fazer o download do seu dado. Você pode consumir, a ideia vai ser sempre em você consumir o dado partindo de tecnologia de serviços baseados em web. Então, essa é a estruturação que a gente vai discutir em SIG3, tá bom? Então, eu vou botar lá do Moodle depois, uma estruturação para vocês verem direitinho as aulas já antecipando e a organização dessa disciplina. O que eu vou querer fazer como atividade com vocês? Eu vou tentar puxar as atividades, como a gente fez em legislação, para dentro da aula também. Tá? Provavelmente a gente não vai conseguir fazer a primeira agora, e talvez a gente já comece a segunda aula com uma primeira atividade, que é uma avaliação dos sistemas, dos portais de infraestrutura de dados no mundo. Tá? Então, eu vou querer fazer isso, então eu vou tentar, não vou dizer encurtar, mas ir mais direto ao ponto para que a gente tenha mais tempo para que vocês possam fazer isso e a gente possa debater em cima. Então, a primeira atividade que a gente vai fazer vai ser, né, um olhar para essas infraestruturas de dados, como esses geoportais se encontram, quais são as suas características, a gente traz depois para debater esses geoportais na aula, e assim a gente vai fazendo. Então, a gente depois vai passar para as questões, né, de uma estruturação de infraestrutura, do geosserviço e dos metadados. Então, dentro desses grandes 4 tópicos, a gente vai trabalhando esses conceitos e fazendo essas atividades em sala de aula. Tem biografia para isso, aí uma biografia nova, ela, se não me engano, ela está em espanhol, é bem tranquila, sobre infraestrutura de dados espaciais, com download disponível. Tem duas, tem um livro do Bernabé, que é da Universidade Politécnica de Madrid, ele foi até meu professor quando eu estudei lá, junto com o Carlos do Uruguai, e tem um outro que saiu agora, do IGN da Espanha também, de infraestrutura de dados espaciais, um livro novo, e ele está disponível para download. Então depois eu vou botar todos os links para vocês também em relação a isso. Tá bom? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre infraestrutura, até para vocês poderem já começar a imaginar o que seja, ver as experiências que vocês já tiveram, algumas coisas parecidas, e aí a gente, ao longo, como a gente sempre vai tratar, ao longo da aula, qualquer dúvida, qualquer questão, pare, pergunta, e a gente vai tentando conversar com vocês
e trazer esse tema, tá? Deixa eu só ajustar aqui. Todos estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Então, vamos lá. Então, a primeira unidade, a gente vai falar sobre infraestrutura de dados espaciais, vamos falar da parte conceitual, por que ela surge, né? E o que o diferencia nesse surgimento dela, tá? Então, se a gente pensar, e aí vamos pensando na questão ambiental, né? A gente tem... Não era para estar animado. A gente tem questões que são que existem no nosso dia a dia, que os países sofrem, né, que precisa ter uma preocupação no olhar. Alguns, eu não vou, não é objetivo a gente discutir especificamente isso, mas você tem algumas questões como a desertificação que pode ocorrer em alguns lugares, incêndios florestais, inundações. Você tem vários eventos que ocorrem sobre a superfície terrestre que trazem impactos, né, no que se refere à cobertura, né, dos recursos naturais que existem e a própria vida humana. Então, esse olhar para você, né, para você poder acompanhar esse processo, se a gente for pensar no próprio nome do curso, né, você fazer as análises ambientais, fazer a gestão do território, essa análise ambiental e essa gestão do território, ela vai se basear fortemente em um conjunto de dados que você possa descrever, né, retratar aquele ambiente, retratar aqueles fenômenos, criar suas correlações, gerar diagnósticos, né, de que aquilo está ocorrendo, gerar prognóstico, caso faça alguma coisa que pode vir a prejudicar ou beneficiar, né, de modo que apoie processos decisórios. Então, dentro disso, o que a gente vem discutindo, né, como, né, função básica do mapeamento, né, quando a gente falou lá na cartografia, função básica de gerar o dado, ou gerar uma referência espacial, né, geoespacial, para que você possa mapear esses fenômenos. Depois, quando a gente também vem discutindo em si, como é que você pode, a partir dessas representações gráficas, dessas representações digitais desses fenômenos, organizar ela em ambiente para que vocês possam tratar isso e gerar a informação necessária. Então, isso é parte do processo. A infraestrutura, uma infraestrutura de dados continua com esse pensamento. Tá? Outras ações, a gente teve isso muito em relação aqui na Covid, ou seja, outras questões como, né, barreiras sanitárias, né, como a gente tem convivido muito hoje, né, com a questão do próprio da pandemia, em que você tem algumas, ou deveria ter algumas barreiras sanitárias para tentar minimizar os eventos, minimizar o espalhamento do vírus, não obrigatoriamente, tanto naqueles anteriores que a gente viu um incêndio, né, numa floresta, uma enchente, a gente não tem no Brasil, mas fortes terremotos ou furacões e assim por diante, eles têm uma característica que se foi pensada lá no início da década de 90, que foi o embrião das infraestruturas de dados. Ou seja, esses eventos naturais obedecem fronteiras políticas. Ou seja, não, peraí, ó, eu vou pegar fogo, mas eu não posso pegar fogo para lá porque ali é um outro país. Então eu paro, porque tem um limite aqui, tem uma barreira, né? Eu não posso passar. Ou como a gente viu, já tem bastante tempo. Eu estava vendo hoje de manhã uma questão também de uma erupção no vulcão, mas se a gente lembrar, mas só que eu não prestei muita atenção, quando teve naquele vulcão na Islândia, se eu não me engano, em que afetou muito, né, aeroportos, tudo na Europa como um todo. Então, ó, eu tenho um vulcão aqui na Islândia, vai entrar na opção, não, mas eu não vou sair da ilha, só posso ficar aqui porque eu tenho um limite político administrativo. Isso não existe, esse fenômeno. Né? Isso não, não, não é barreira.
Então, muitas vezes não adianta você fazer todo o teu ambiente, todo o teu sistema de informação bonitinho para o teu município, se no município do lado, né, que compõe a bacia hidrográfica que você está, né, não faz o tratamento adequado, aquilo chega no rio, aquele rio vai entrar dentro do seu município. A nascente está em outro município e essa nascente não está preservada. Isso influencia. Então, todos esses eventos não tem. Então, não adianta ser só você ter só o teu sistema, o teu município bem organizado. Você precisa ter uma cooperação, um conjunto de ações entre todos os entes ali envolvidos para que você possa ter uma visão melhor e ações melhores. Mas aí começa a ter outras questões. Que outras questões? Começa a ter as questões associadas aqui no Brasil é Sirgas 2000. Na Argentina é Sirgas 94. Estou chutando, tá? Não sei qual é o sistema. O Paraguai ainda usa o SAD. Só para sistemas de referência, só para posição. Mas eu aqui a classificação de cobertura e uso no Brasil tem 14 classes, na Argentina tem 23. No Paraguai nem tem. Então, há uma necessidade de uma cooperação e uma padronização no processo de trabalho, né? Chegando até a questões, como a gente está falando de bancos de dados, em relação a banco de dados. Imagina se faço uma modelagem no país, outro país. Eu estou falando de país, o Brasil do tamanho que é, a gente pode pensar até em estados, né? São Paulo tem toda uma modelagem de dados, Minas tem uma outra modelagem de dados, só que eles estão dentro de uma mesma bacia hidrográfica, não todo o estado, mas parte deles, e você precisa fazer alguma ação e os dados não se falam. Então, essa percepção de necessidade de dados ela é muito longa, mas a percepção de padronizar os processos de organização, principalmente quando ele passa a ser digital, né? De organização desses dados, na criação de uma infraestrutura mínima, uma infraestrutura básica para poder entender esses dados e usar diferentes tipos de dados, surge na Rio 92, tá? Em que nessa conferência, né, da Jornada para o Meio Ambiente aqui no Rio, ela começa a tratar algumas questões, principalmente nas questões que se referem à cooperação entre os países. E aí uma das questões ela reconhece que a informação, né, a informação é requerida em todos os níveis de decisão, ou seja, não importa o nível de decisão, seja o nível de decisão municipal, seja o nível de decisão local, ou regional, ou nacional, ou continental, a, a informação ela sempre é fundamental para os processos decisórios, né? A mesma coisa, e aí essas decisões elas estão diretamente ou indiretamente, né? Depende do que você está trabalhando, relacionadas com a posição geográfica daquele fenômeno. Com a posição geográfica daquele fenômeno. Então, é reconhecido que, não, olha só, é informação, se eu não tenho informação, eu não vou conseguir tomar as melhores decisões. Então eu preciso de informação em qualquer nível de decisão, mas eu tenho que estar, ou tem diretamente ou indiretamente relacionado à posição geográfica. Ok, então eu preciso ter informações geoespaciais, eu preciso georreferenciar minha informação. Também passa uma outra recomendação, é que os países em desenvolvimento devem criar mecanismos para compartilhar, usar a informação. Então, passa a recomendar que, olha só, você não produz e guarda para você. Você produz com o intuito de usar, mas também compartilhar entre todos. Se todo mundo compartilha, a necessidade do dado, né, do tipo do dado, ela também vai ser compartilhada no processo de produção, né? Então, eu tenho que compartilhar esse dado, é recomendado que você compartilhe e use essa informação nos processos decisórios, mas eu preciso também de se me basear em tecnologias que estão disponíveis, tecnologias modernas, e métodos de gestão dessa informação, né? Não adianta eu fazer uma informação, produzir tudo, compartilho, mas está tudo em papel, vamos dizer assim, né? Ainda em mapas impressos. Quem está trabalhando, que está tentando fazer no município do lado ou no estado do lado e tem que se deslocar até um determinado local para pegar
e aí chega naquele papel, o ambiente dele já todo digital. Então, eu tenho que também, ao compartilhar minha informação, usar as tecnologias e os métodos de gestão dessas novos para produção e compartilhamento de informação, né? Então, isso tudo, ou seja, você compartilhar, você usar essas tecnologias, vai ser grande incentivador nos processos de aquisição, avaliação e análise de dados, utilizando o quê para isso tudo? As tecnologias de SIG, sensoriamento remoto e GPS, ou seja, o GNSS. Você levar todas essas questões das discussões no âmbito das Nações Unidas, no que se refere, né, a meio ambiente, né, usando a posição geográfica, usando as tecnologias e baseado nessas tecnologias em tecnologias de posicionamento, né? Sistemas de informação geográfica que vão gerenciar informações com essa componente espacial, usar sensoriamento remoto, ou seja, usar a imagem satélite, uma das principais fontes de aquisição de dados, de observação e, por consequência, aquisição de dados sobre a superfície terrestre, e o GNSS, né, que o GPS faz parte, no que se refere a garantir ou dar o georreferenciamento, o posicionamento, né, a associação global de posicionamento com todos os vigentes que estão produzindo esse dado. Ok? Tudo bem? Bom, ok. Então vamos começar essa organização. E aí a gente entra na questão da tecnologia. Como é que isso surge? Então vamos criar. Eu não sei se eu já usei esse slide com vocês algumas vezes. Imagina que eu vou ter uma pessoa no Canadá, na parte francesa do Canadá, lá em Quebec, ela precisa falar com alguém na China. Né? Como é que ela faz isso? Em 1500, sei lá, só mandando um barco. Uma cartinha escrita que vai levar não sei quantos anos, ou sei lá, meses, para chegar, receber e o cara depois responder. Teve um processo evolutivo em relação à tecnologia, então a gente chegou a telefones, né? Em que você, no mesmo, ou não no mesmo momento, no início, fazia para uma central, a central ligava, mas assim, de meses para horas, né? Depois até meio que instantâneo. Até que a gente tem hoje sistemas interligados, né? Como o próprio Waze, que conectam as pessoas em qualquer lugar do mundo e por que conecta em qualquer lugar do mundo? Porque tem por trás um sistema desenvolvido, padronizado, em que uma pessoa no Canadá consegue mandar uma informação e aquele indivíduo lá na China consegue receber, e aquele aplicativo que gerou a informação lá no Canadá e aquele aplicativo que recebeu a informação na China entende o que está vindo. Isso a gente chama de interoperabilidade, ou seja, interoperabilidade técnica entre sistemas. Eu consigo produzir alguma coisa aqui, ou passar uma informação, passar um conjunto de dados para um outro ambiente, esse outro ambiente vai entender. Isso, também um exemplo disso são as páginas de internet. Ela tem uma padronização. Né? Então, quando você abre uma página de internet no teu browser, seja no Explorer, seja no Mozilla, seja no Chrome, no que for, por que eles entendem? Eles usam padrões, a padronização. Então, não importa. Quando eu vou desenvolver uma página, eu já desenvolvo essa página em padrões em que todos possam entender. Então, isso já é uma questão para a gente pensar na infraestrutura de dados. A infraestrutura de dados ele já começa a se organizar para que todos aqueles que vão produzir dados produzam em certos padrões para que todo mundo possa entender. Todo mundo, que eu digo, todos os sistemas possam entender. Possam entender quando ele manda uma informação pontual e aquele elemento ponto. Eu sei o que é um ponto, eu sei que tem uma coordenada. Aquela padronização dos sistemas de referência que tem lá, né, o SPG ou EGSP, naquele sigla que tem lá no que o QGIS usa para os CIRGAs, para os sistemas de referência, para os sistemas de coordenada. É um processo que é padronizado, não pode cada um falar, não, o que você tem? Eu escrevi aqui, CIRGAS-2000. Aí o outro escreveu CIRGAS 2000 todo, o outro escreveu CIRGAS puro, o outro escreveu UTM 23, o outro escreveu UTM F23. Ninguém vai se entender. Então, é um processo de padronização para garantir
que os ambientes se falam. O shapefile, ele não é um arquivo próprio ou específico do QGIS, mas o QGIS entende. Né? Como você tem outros né, o KML, então são não só a adoção de um único, mas a adoção de padrões que sejam entendidos. Então, eu posso abrir um arquivo Shapefile, um arquivo KML, um outro arquivo que o aplicativo ali entende. Então, essa é a questão da interoperabilidade técnica. Mas mesmo nessa questão em que você tem uma interoperabilidade técnica, que alguém invertendo da China escreve uma mensagem via um aplicativo, que alguém que está no Canadá consiga receber, ele precisa também o quê? Entender o que se fala. Né? Então eu tenho toda a interoperabilidade técnica que vai permitir a transmissão do dado, mas eu preciso também de uma interoperabilidade semântica, eu entender o que está sendo dito. Não só o ambiente entender, né, a parte tecnológica, mas o usuário também entender o que está sendo transmitido. Né? É como se você, né, se fosse fazer assim, né, usando esse mesmo exemplo, é como se o inglês fosse uma interoperabilidade semântica para o mundo todo, como o francês já foi. Né? Ou como na ONU você tem pelo menos 6 línguas básicas que são discutidas nas plenárias, mas quando tem tradutores. Mas quando não tem tradutor, todas as reuniões são em inglês. Então, assim, para se chegar a essa questão de compartilhamento de dados, trabalho em conjunto, você precisa do que a gente chama muito forte de interoperabilidade. Você garantir que o meu dado, ao produzir o meu dado, ele possa ser consumido e entendido por qualquer outro, e vice-versa. Tá bom? Professor, você está falando aí, eu tô lembrando daquela história do BIM. Bom, É que parece que tem um sistema agora, né? Que esse BIM é como se fosse também uma, uma maneira assim de você utilizar vários sistemas para coisa de obra, gerenciamento de obra, e sim, 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 projeto, sim, sim. e acompanhamento, e enfim, é Uhum. meio que uns. Tem alguns softwares que trabalham nessa metodologia BIM aí, e que é Sim, basicamente isso. Você tem meio que essa metodologia que garante interoperabilidade, e aí você tem que fazer tudo dentro dela, entendeu? Porque aí você, sim. a partir do projeto, o projeto já está já referenciado, aí você passa para a etapa de obra, você já tem os quantitativos, as alterações você faz dentro do sistema, o gerenciamento de tudo fica dentro do sistema. E aí acho que agora esse ano que começa tipo a estratégia BIM, assim, né? Saiu acho que é uma lei Sim. até federal de que todos os projetos, tipo, tudo que for feito na escala pública vai ter que ser feito dentro dessa metodologia. E aí, assim, Sim, eu que porque. trabalho Uhum. com coisa de projetos e tal, é muito louco como é que realmente É, precisa de uma coisa assim, sabe? Porque o que acontece hoje é que os órgãos, por exemplo, lá o DENIT que eu trabalho, ele tem meio que uns armários cheios de projeto e com tipo uns CDs, assim, sabe? Que é onde tem os arquivos editáveis. E aí é lê meio esse que. arquivo agora. Pois é, e aí, claro que hoje em dia já tem, né, o sistema eletrônico aí de informação, que, né, acaba que tudo organizou agora em processos. Mas, assim, é Uhum. loucura. Você abria um armário e tem um monte de Sim. coisa lá, tipo, antigo, você não sabe mais de quando, se precisa ser atualizado. É muito louco, então, só, sei lá, que eu lembrei disso. Então, esse é um outro exemplo. Assim, uma necessidade, imagina, você faz um projeto, entrega para um executor. O executor olha aquilo e não consegue entender nada que está ali. Né? Como é que ele vai executar aquilo ali? Ou mesmo um mapeamento de processo. Você tem toda, né, no Business BMP, Business Model Process, né? BPM, Business Process Model.
que você desenvolve todo um projeto dizendo, ó, começa aqui, faz isso, depois se acontecer isso, vai para aqui, vai para lá. Se cada um escrever de um jeito, você pode não entender. E aí você define padrões para isso. Define padrões de sistemas que leem, metodologias, rotinas, representações gráficas, né? O que é um insumo, o que é uma saída, o que é uma decisão, né? Quem é responsável por quê. Quando muitas vezes você vê alguma coisa bem simples, assim, fluxo, né? Aí sai de uma caixa, né? E vai para outras duas caixas. Né? Uma setinha vai para uma caixa, setinha vai para outra caixa. Isso gera dificuldade de entendimento. Por quê? Quando acaba aquele, eu tenho que fazer as duas, obrigatoriamente, eu não tenho. Então, você cria ferramentas que padronizam esse entendimento para que você possa trabalhar dessa forma, para que você possa entender. Claro, toda a parte, o histórico que não está nesse processo, o ideal é que você migre para isso, mas aí é uma demanda muito grande. Né? Mas esse processo de interoperabilidade perfeito é um exemplo dessa questão de organizar não só para você, mas para que todo mundo possa entender o que está ali, possa usar, possa pegar experiência em relação a isso. Eu estava falando e me veio um exemplo também. Sim. Um dos modelos mais antigos de padronização disso são as cartas aeronáuticas. Imagina o seguinte: todo aeroporto tem um conjunto de mapas para aproximação por instrumento, aproximação visual, sei lá quantos. Imagina se cada país faz de um jeito. Aí o piloto que sai aqui do Brasil vai para a África do Sul. Só que aí ele pega as cartas, ele não entende nada, a representação simbólica é diferente, unidades de medida, um usa métrica, o outro usa em pés. Então, há uma necessidade também, não sei se não vou dizer que é a mais antiga, mas ela é muito antiga, de necessidade de padronização. Então, todo o processo de voo tem uma normatização de mapeamento, de representação das cartas, porque todo mundo tem que entender. Né? Então, e se a gente for pensar hoje em dia, e aí o que hoje em dia a gente se pega muito em relação a isso? Que a gente tem uma ferramenta muito forte que é a internet. Né? A internet está aí, a gente usa a internet para várias coisas, como esse exemplo que a gente viu, para falar, para pagar conta, para comprar, uma série de coisas. Então, você precisa também fazer um processo padrão para isso. Então, se você tem uma conta num banco, você precisa transferir para o outro, a mensagem que um banco manda para o outro tem que entender. Né? Tem que entender, olha, eu estou mandando um valor para uma determinada conta, num determinado dia, num determinado sei lá o quê. Ou quando você faz uma compra. Eu comprei alguma coisa dos dois lados. Vai sair de algum lugar para vir para a empresa, vai botar em algum outro lugar, então isso tem que ser padronizado. É uma necessidade, essa interoperabilidade existe. Tá? E como é que você faz isso hoje? Aí quando também fala lá na questão de tecnologia. Fruto da internet. Então, se eu tenho a internet ali dentro e a internet ela me possibilita esses processos, eu tenho que levar em consideração. E aí eu peguei uma pesquisa, a PNAD, que a gente está falando no início, mais recente, sobre o uso da internet, uso de internet, né, em 2019. Pode ser que tenha até mexido muito, porque, né, 2019 foi antes da pandemia, pode ser que tenha tido um boom muito maior em relação a isso, mas assim, em 2019, a internet foi utilizada em 82,7% dos domicílios brasileiros. O que atende a 78% da população, quase 78 um pouquinho. E numa faixa etária de 20 a 24 anos, quase 93% das pessoas se utilizam de internet. Desses acessos à internet em 2019, 90, você pode fazer um e um outro, tá? Você você acessa a internet por quê? Pelo smartphone. Não, pelo smartphone, pelo computador. Então, desse processo, a grande maioria, 98%, acessam a internet utilizando o smartphone. E 46% utilizando o microcomputador ou laptop. Como eu descarto ou não levo
essas informações, esses dados para os mapas, para os dados. Então, eu preciso também, no momento, né, de ter uma necessidade de padronização, que eu tenha essa necessidade de padronização nas transmissões também, usando a internet, usando esse ferramental. Então, desde a construção do início da concepção de uma infraestrutura de dados até o dia de hoje, a internet é parte fundamental do processo. Né? Então, os mapas também têm que ser assim. E a gente até tem bastante exemplos disso. Né? A gente tem aí o Google Maps, você tem o Uber. O que o Uber tem ali? Quando você faz faz uma solicitação de um carro, ele faz todo o planejamento de rota baseado aqui no mapa, mas você só consegue chamar Uber porque você tem uma conexão. Né? O seu Zap, que você manda a localização, o Waze, que dá rotas para você deslocar, ou outros aplicativos de caminhada e corrida que mostram o seu circuito, quanto você caminhou, qual a velocidade. Você compartilha esses resultados. Né? Então, eu tenho aqui uma rede em que eu tenho todo mundo que caminha, que corre, não sei o quê, a gente compartilha, cada um vê o que está fazendo, e você tem aí no Samsung Health também tem essas questões, então você tem toda uma comunidade sendo construída, em diferentes comunidades, trocando informações, e aí tem até alguns exemplos, tipo, o Uber, pensa o seguinte, o Uber, ele não vou dizer o maior, mas ele é um serviço de transporte. A empresa Uber é um serviço de transporte sem ter nenhum carro. Certo? O YouTube mudou um pouquinho, mas o YouTube é um dos grandes produtores, né? Não um grande, o maior, talvez, produtor de conteúdo sem ter conteudista. Quem faz o conteúdo do YouTube? São os próprios usuários que gravam os filmes e põem no YouTube. Né? O Mercado Livre vende não sei quantas questões sem ter estoque. Porque é uma venda entre. Né? Então, você tem uma série de questões que criam comunidade e se utilizam de questões que necessitam padronização, muitos desses baseados em localização, e que você pode compartilhar. Então, essa é a questão. Como é que isso vem funcionando? Né? Então, se a gente pensar nos primeiros sistemas de informação geográfica, toda uma estruturação, você tinha servidores de dados, né, que eram computadores, né, vários processadores, um ou vários processadores, bancos de memória, software, sistemas de armazenamento, que você implantava, você botava lá na sua empresa, você tinha todos os servidores de dados. Você, muitas vezes, armazenava ou transmitia esses dados através desse acesso ao dado, através de CDs, DVDs. Aí eu vou lá numa determinada empresa, pegar um dado, e aí eu levo, ou ela disponibiliza um CD, e eu trago aqui para o usuário a usar. Né? Então, eu tenho lá o produtor lá nos seus servidores, eu acesso aqueles servidores a partir desses dispositivos, trago para o meu computador e trabalho. Claro que teve uma evolução quando a internet chega, é óbvio. Né? Você passa a fazer os downloads desses dados, mas o que a gente tem hoje mais próximo do que se tem esse armazenamento está em nuvem, e para estar em nuvem eu preciso ter toda uma estrutura e um acesso a isso. Então, o armazenamento de dados ele é distribuído em diferentes servidores, com acesso remoto, com mais segurança. O acesso disso é feito via internet, através de protocolos específicos, né, da rede de computadores, e o usuário pode acessar isso de diferentes formas em diferentes lugares. Né? Antes eu tinha, se a gente for pensar, pensar aí, deixa eu voltar aí uns 20 anos atrás, você queria saber como é que chegava em um determinado lugar, você pegava o guia de ruas. Né? Então você tinha aquele ambiente físico. Depois, esse guia de ruas ele passou até a estar na internet. Você ia lá, olhava, mas aí você dava um print, imprimia e ia. Hoje aquilo é automático junto com você. A mobilidade está muito presente. Né? Você pega um Waze, você conecta e ele vai te dizendo, dobra aqui, dobra ali, aonde você está. Por quê? Porque tem a questão do posicionamento.
e tudo aquilo que a gente já viu até em outras aulas. Então, pegando isso tudo, a gente tem hoje, né, a informação geoespacial hoje, né, ela é mais facilmente coletada também. Por que é facilmente coletada? Porque eu posso, com um equipamento desse, coletar, obter uma coordenada, coletar uma informação. Indiretamente, muitas vezes, quando você liga o Waze, você está indiretamente passando essa informação da sua posição e, por consequência, quantos usuários tem, que deslocamento, qual velocidade, e ele faz todos aqueles indicadores que a gente acessa. Né? E aí isso faz, essa facilidade na coleta, faz com que você tenha cada vez mais usuários e produtores dessa informação geoespacial. Né? E aí começa a gente pensar, bom, então se eu tenho toda essa ferramental aí disponível de tecnologia, se eu tenho essa necessidade de compartilhar a partir de produções, de padronizações, se eu tenho cada vez mais produtores dessa informação, uma infraestrutura de dados deve pensar em algumas questões. Primeiro, ela tem que permitir o uso e o acesso livre à ampla gama de dados geoespaciais, né? Porque passa de alguns princípios. Se o dado não está disponível, ele não existe. Então, se eu produzo um dado e guardo na minha gaveta, esse dado não existe. Então, o dado ele só existe quando ele está disponível. Ah, eu tenho um dado aqui, mas só o meu aplicativo abre esse dado. Ele também não existe. Ele não pode ser utilizado por outras instituições ou outros usuários. Então, a infraestrutura deve, na sua concepção, permitir o uso e o acesso livre à ampla gama de dados geoespaciais. Claro que existem Professor, dados com restrições. Oi. mas o uso e acesso online pode ser considerado como pode ser considerado em um âmbito limitado? Por exemplo, pode-se dizer que um dado ou uma informação institucional do IBGE, por exemplo, que é liberado para os funcionários da, da instituição, possa ser, mas porém vedado a quem é fora da instituição, pode ser considerado que ele não exista? Então, aí vão para regras de divulgação. Né? Cada instituição tem a sua regra de divulgação. Tá? No caso do IBGE, ele só não disponibiliza o dado que não garanta, né, o sigilo do informante. Repara, estou falando em sigilo do informante, não sigilo da informação. A informação não tem sigilo. O que tem sigilo é a informação do informante. Por isso que você não consegue individualizar. As informações do censo estão por setor, por município, de outras pesquisas. Você não individualiza o informante. Se o IBGE ele faz um convênio para a produção de uma pesquisa específica para atender o Ministério da Saúde, um exemplo, todo esse dado obrigatoriamente tem que ser disponível para todo mundo, não restrito só ao Ministério da Saúde. Senão nem assina convênio. Tá? Então, isso é muito de quê? De procedimentos institucionais. E isso também se baseia em princípios, ou seja, os princípios das estatísticas oficiais. Então, não existe privilégio, né, no acesso à informação para os órgãos das estatísticas oficiais. O mesmo acontece para os órgãos geocientíficos, os órgãos de geografia no mundo. Também existe um conjunto de princípios para a gestão desses dados, produzidos lá nos comitês especializados da ONU. Claro que você tem dados que eles podem sofrer restrições de acesso. Né? Então, assim, ou quando o dado não. Às vezes há uma confusão entre acesso ao dado e acesso a um conjunto de insumos que vão gerar um dado. Então, mesmo que você tendo, né, a lei de acesso à informação, muitas vezes a gente recebe pedidos de um dado que ainda não está pronto. Ah, mas vocês têm disponibilidade, mas o dado não está pronto ainda. Ou mesmo, isso que você está pedindo, ele não é um dado, isso é um insumo para gerar o dado. Né? Quando a gente fala de uso e acesso online, são dos dados que não têm nenhuma restrição legal ou de sigilo.
Então, se existe no âmbito estratégico, sei lá, da defesa, não sei, estou vendo aqui, informações que são relevantes para a segurança nacional e eles não podem ser divulgados para amplo uso, eles não vão ser. Mas para a grande maioria da sociedade, esse dado não existe, não está disponível. Pode existir lá para aquele órgão específico, né? Mas para você ter essa ampla uso e você ter esse compartilhamento, só existe dados que estão disponíveis. Tá? A mesma forma, se você pensar, não só eu divulgar esse dado, ter amplo uso desse dado, acesso livre desse dado, mas também ele ser passível de ser integrado com outros dados. Então, eu tenho que possibilitar a integração desses dados. Pegar um dado produzido por uma instituição, que ela possa ser integrada com dados de uma outra instituição. Ou que um usuário possa produzir o dado dele e integrar com dados de uma determinada instituição. Né? Também é fundamental, a infraestrutura de dados deve o quê? Apoiar, incentivar, dar, né, todas as condições para que os órgãos troquem informações, alinhem esforços, trabalhem em cooperação. Então, um dos exemplos disso é o próprio exemplo do projeto Pronasolos, que está sendo desenvolvido pela Embrapa, em que você tem um projeto com várias instituições participando, com o intuito de quê? De ter um projeto de entendimento, mapeamento ao longo prazo, com critérios dos solos no país como um todo, em diferentes níveis de entendimento. A Embrapa tem uma finalidade para aquele projeto? Tem, mas o IBGE, quando participa, também tem uma outra finalidade de uso daquele dado. Mas a produção, o processo, ele é colaborativo, para que aquele insumo seja o mesmo para todos. Se a Embrapa faz, se a PRM faz, se o IBGE faz o mesmo dado, e a gente pode ver isso em relação ao monitoramento de cobertura e uso da terra, em que você tem INPE trabalhando, você tem o IBGE trabalhando, você tem, são 3 INPE, acho que a Embrapa também, agora eu me confundo, não lembro. Em que você tem recursos físicos, sim, de estrutura física, financeiros, de equipe. Então vamos trabalhar, deve sempre trabalhar em cooperação. E isso vale, né, para você também, nesse processo de colaboração, você trabalhar com especialistas ou trabalhar com um foco que você pode dar, complementando de outros, esforços mais conjuntos, ambientes distribuídos, ou seja, eu não preciso obrigatoriamente juntar tudo. Então o Pronasolos vai ser a Embrapa que está trabalhando, daqui vem cá, eu vou juntar todos esses dados e vou botar aqui comigo. Não, ele pode ser todos distribuídos, as partes de cada instituição podem estar nas suas instituições distribuídos, mas com acesso e uso online livre, possível de ser integrado, né, que nasceu de uma cooperação. E isso faz com que você tenha um racionamento melhor dos recursos que estão direcionados para esse projeto ou para a produção desse dado. Né? Bom, isso é um mundo maravilhoso que a gente quer chegar. Né? Mas muitas vezes o mundo é assim. Né? Ele não é aquilo que todo mundo trabalhando, o dado está organizado, todo mundo sabe onde está o dado está aqui, eu quero. Não. É uma bagunça que a gente precisa, a partir desse ideal, a partir dessa proposta da infraestrutura de dados, a partir da tecnologia que está disponível para isso, organizar. E aí sim a gente vai começar a pensar: o que está disponível? Aonde eu posso encontrar esse dado? Quem é o gestor desse dado? Quando foi produzido? Para que foi produzido? Como posso acessar? Ou seja, eu preciso, para criar esse mundo além das tecnologias, garantir essas respostas. Preciso saber o que está disponível. Preciso saber aonde eu acho isso que está disponível. Quem é o responsável por aquele dado, para que eu possa cobrar? Quando aquele dado foi produzido? Teve algum projeto específico relacionado a ele? Né? Eu posso acessar ele de qualquer forma? Então, um mundo maravilhoso em que a gente quer tudo funcionando dessa forma, mas a gente tem uma realidade e essa realidade tem que responder essas questões. Né? E aí a gente Uma entra... das coisas bem importantes, a gente estava até conversando na outra aula sobre dados oficiais, né, também. Se você saber se é um dado oficial, tipo, aí tem, né, quem é o gestor, no caso. Porque muitas vezes, assim, é isso, eu vou baixar alguma coisa
Ferrovias, alguma coisa assim. Aí eu entro lá no KML, tipo, baixar em KML. Se não tem KML, eu baixo em Shape, depois transformo. Quando eu vou ver, eu falo, cara, nem sei se isso aqui, de onde que veio sim. isso. Uhum. Isso é uma coisa assim, que no momento lá na implementação da Indy, isso foi muito discutido. Tá? Isso também é discutido no âmbito dos órgãos de estatística. O que é um dado oficial? Se chegou a algumas conclusões e uma da proposta, mas se você precisa desenvolver isso mais para o entendimento de todo mundo e por consequência ter um inventário dos atores, por isso que a gente vai ver lá na frente quando a gente desenvolver o que são as componentes da Indy, uma das questões são os atores. Foi previsto que o dado ele é considerado oficial quando ele tem um órgão que tem um suporte legal que diz que ele é responsável por aquele dado. Então, assim, quem é o dado produzido pelo IBGE de população é um dado oficial? Ou do PIB, ele é um dado oficial? Nesse processo de concepção, sim. Por quê? Porque existe uma lei que determina que o IBGE é o responsável pela produção de estatística no país. Ou o gestor dessa produção, porque ele pode também trabalhar compartilhado com os órgãos de Estado e município. Então, eu começo a ter isso. O problema é que muitas vezes a gente não tem nem isso claro. Você vai, mas eu quero saber quem é você falou rodovias. Então eu vou primeiro procurar uma legislação que diz. Não, isso já deve estar mastigado para o usuário. Isso é uma fase que precisa ter também de uma infraestrutura. A gente vai ver, né? Dados, tecnologia, atores. Quem são esses atores que participam da Indy? Né? Como dados oficiais ou dados não oficiais. Muitas vezes, o dado oficial ele tem uma demanda, às vezes, baseada em ações jurídicas, você precisa para ações jurídicas, e aí você vai precisar de um dado oficial, mas muitas vezes, para alguns processos decisórios, não obrigatoriamente a gente precisa de um dado oficial, mas precisa daquele dado que vai apoiar aquele processo decisório. Tá? Mas faz parte, uma infraestrutura organizar também esses atores. Não organizar dizer quem vai fazer, mas organizar quem é responsável, até para você identificar o seguinte: tem um conjunto de dados aqui que ninguém é responsável. Né? Isso é meio que a gente fazer um apanhado, fazer um diagnóstico do processo, até dizer o seguinte: dentro desse conjunto mínimo de dados aqui que a gente tem para produzir, para entender sobre o país, para poder atuar, esse dado não tem ninguém com suporte legal para produzir. Precisamos criar, então, um suporte legal. Então significa que você vai criar mais uma estatal? Não, eu posso dar uma atribuição para uma outra. Né? Então, no caso dos municípios, você tem quem faz todo o processo de legislação do limite dos municípios são os estados, né? As câmaras estaduais que fazem esse processo. Quem faz o processo legislativo não, de leis e de alteração dos limites dos estados? Só diz que é a União, não diz especificamente quem é. Então a gente precisa oficializar isso? Tá, vamos oficializar? Vamos. Precisa construir uma instituição para isso? Não. Você pode dar essa atribuição para uma outra instituição, mas deixar claro na atribuição dela. Tá? E aí você oficializa aquele processo. Você sabe para quem que eu tenho que correr, se eu precisar daquele dado, se eu precisar de dúvida, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo acionar juridicamente, claro. Né? Bom, então aí a gente chega numa infraestrutura. O que uma infraestrutura de dados é? Baseado em tudo isso que a gente conversou. É um conjunto de serviços web. Então, não tem como pensar uma infraestrutura sem se basear em serviços web. Tá? Que fornece uma série de funcionalidades. Tá? Funcionalidades aí para que posso fazer com dado, né? Para a comunidade de usuários. Então, é um conjunto de serviços web que vai dar funcionalidades para aquele conjunto de usuários. Esse conjunto de funcionalidades são acessíveis a partir de um simples navegador. Não pode ser nada. Tem que ter um mainframe, nem sei se existe isso, mas tem que ter um. Você tem que, para poder fazer isso, você tem que ir em um determinado local com uma baita máquina para usar. Não, você pode fazer isso até usando seu smartphone, tá? Com a internet. Essas funcionalidades vão permitir o quê? Você visualizar, consultar, analisar e fazer download de quê? De dados geoespaciais. Essa é a ideia de uma infraestrutura. São serviços web, e aí
consequência, usando a internet, que define um conjunto de funcionalidades passíveis de serem usadas por qualquer usuário, de modo que você possa visualizar, consultar, analisar e fazer download, né, acessar dados geoespaciais. Tá? Então, é como se eu tivesse aqui, né, o servidor de dados, eu tenho lá uma instituição que tem um servidor de todos os dados organizados, padronizados, e eu, como usuário, ao acessar a internet, eu acesso esses dados e utilizo. E com isso, a infraestrutura tem que garantir o quê? Catalogar, integrar e harmonizar, né, o dado geoespacial. O que é catalogar? É saber o que existe, saber quem faz e o que existe, com qual qualidade. Ela precisa integrar, ela precisa dar condições para que eu possa usar diferentes dados e esses diferentes dados conversem. Tá? E harmonizar, quando eu juntar bases de dados, essas bases de dados entenderem. Eu posso só empilhar, e é o integrar, né? O empilhamento ele tem que ser consistente. A integração tem que ser, mas a harmonização também quando dá a junção dessas bases de dados. Que eu posso, então, facilitar o quê? A localização, o exploramento desse dado, você usar esse dado, o acesso de qualquer usuário usando a internet. Tá? Voltando até para aquele desenho, eu tenho diferentes instituições produzindo diferentes conjuntos de dados, porém, essas diferentes instituições que produzem diferentes tipos de dados organizam seus dados a partir de padrões em que o usuário, acessando um serviço web, possa ler o dado do IBGE em conjunto com o dado da Agência Nacional de Águas, em conjunto com o dado da Prefeitura de Belo Horizonte, em conjunto com o dado produzido pela Universidade Federal do ABC ou do INEA do estadual. Então, diferentes tipos de usuário conectados à internet, acessando esse conjunto de dados. Então, é importante saber que a infraestrutura não se trata de concentrar dados em um único repositório, mas compartilhar esses dados mediante padrões. Isso que a gente vai ver também ao longo de SIG 3. Tá? Tudo bem? A gente vai definir melhor esses padrões, mas o que são esses padrões? Primeiro, que eles vão se basear já em questões que estão sendo divulgadas, são discutidas há bastante tempo, né? Com a OGC, o Consórcio de Dados Abertos, né? Que organizam esses padrões para que os usuários possam, utilizando a internet, solicitar, né? E aí a gente vai ver o que é isso aqui que a gente viu antes, é uma solicitação. Quando você acessa e solicita alguma coisa a esse servidor para devolver a esse cliente essa solicitação. E aqui alguns exemplos de serviço. Você tem um serviço chamado WMS, que é um serviço de visualizador de mapas. Ele traz aquele mapa que está lá disponível, aquele dado que está disponível. Né? Então você pode empilhar essas camadas. Eu tenho um serviço de processamento, features, então eu consigo ver aquele dado vetorial, acessar atributos, né, fazer download, eu consigo acessar o dado. Né? Agora, esse dado, né, que vem já pronto, que vem uma imagem, ele precisa ser editorado. Lembra quando a gente viu lá em cartografia? Eu tenho que criar representações adequadas para aquele dado. A gente viu também em SIG 2, quando a gente gera os mapas, a utilização das cores adequadas para a representação, isso também é uma padronização. Que você pode importar, você pode acessar o dado, aí você, não, mas agora eu quero fazer download. Ele vem. Se ele não trouxer, se você não tiver um serviço também de layers para isso, ele vai vir cada um com uma cor diferente. Então, ele já vai vir ou com símbolos padronizados. Né? Dados, catálogos, ou seja, os metadados, né? O que existe. Opa, não vou nem falar de metadados, mas assim, o que existe disponível. Então, você tem os catálogos de serviço, né? Aqueles serviços, ou WCS, que são específicos para dados matriciais. Então, você tem um conjunto, aqui só estão poucos, a gente vai detalhar isso mais nas unidades específicas para isso. São esses serviços que se utiliza, que padronizam o acesso ao dado. E como isso funciona? Aqui é um exemplo. Eu tenho um usuário que vai conectar à internet e vai baixar um dado do IBGE.
Isso aqui é o serviço do WMS. Você pode falar assim, pô, mas eu tenho que escrever isso tudo? Na verdade, isso já está... Esse usuário aqui, o IBGE, que a gente também entendeu. Quando o usuário vai usar a internet para acessar esse dado, ele está acessando do portal do IBGE para poder acessar esse dado. Quando ele quer acessar dados de diferentes instituições, ele está acessando um portal da INDE, que é a Instituto Nacional de Dados Espaciais, que aponta para diferentes instituições. Esse portal ele é todo customizado. Então, quando você clica lá, tá lá vários layers, dizendo várias camadas, isso é um WCS, ou seja, ele está trazendo o que existe de dados, o catálogo de dados. Aí você fala, eu quero cobertura e uso do Brasil 2014. Você não clica nele ali? Quando você clica, marca aquele layer, ele manda uma informação lá para o IBGE e o IBGE vai te devolver essa informação. Se você tiver num Zoom específico, um sistema de referência, ele vai fazer isso tudo. Então, se você olhar aqui, ele está o quê? Acessando um serviço, um geosserviço do IBGE, usando um WMS, pegando um getMap. Tudo quando você clica, ele monta todos esses comandos para você. Mas isso aqui, qualquer um vai entender se você tiver baseado no serviço do IGC. E ele está pegando aqui o uso cobertura da Terra. Trazendo num enquadramento, esse boarding box aqui é um enquadramento, aqui a longitude e latitude dos pontos, né, da sua tela que você está trazendo, o tamanho da tela para definir a imagem, o sistema de referência que ele está associado, que você quer que ele venha associado. Quando você faz solicitação, ele te devolve. Se eu copiar esse link aqui, espero que funcione, vou copiar aqui do... Aqui. Vou copiar esse link aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui. E vou colar aqui na web. Ó. Vamos ver o que ele vai trazer. Me decepcione. Carregando aqui. Então, então eu tenho que escrever de novo. Eu tenho que escrever aqueles comandos todos ali? Não. Aquele front page, aquela tela que você está acessando, né, o mapa, ele já está te mandando esse serviço. Mas se você pegar exatamente aquele comando e escrever na web, ele vai te trazer isso aqui. Ó, tá? Ele trouxe o quê? O cobertor. Ele foi lá no IBGE, ele te trouxe uma imagem. É isso que o teu ambiente vai mostrar para você. É isso que aquele aplicativo vai mostrar. Padronizado. Vamos ver outro aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa, estou pedindo, só que em vez de ir para o IBGE, estou indo na Agência Nacional de Águas. Então está lá todo no serviço, no sistema, desculpa, Sistema Nacional de Recursos Hídricos, alguma coisa assim. Todo o apontamento, está pedindo WMSS, um getMap, o boarding box que ele está pedindo aqui, tamanho, e ele manda essa informação e ele devolve isso aqui. Eu acho que isso aqui são as bacias hidrográficas. Deixa eu botar aqui para copiar esse link aqui. Opa, algum problema aqui. Eu copiei alguma coisa errada. Ou eles podem ter mudado também o servidor. Isso aqui eu já copiei há bastante tempo. Então, assim, é um serviço que vai padronizar. Tá? É um serviço para padronizar esse acesso. A gente vai ver isso com mais detalhe também nos aplicativos. Tá? Tudo que é Gov, o Gov conseguiu esculhambar, a gente não acha mais nada. Depois que migraram para o Gov, lá a gente não acha mais nada. Pode ser. Tá? Porque assim, quando você... Depois a gente pode até fazer direto na página... Isso aqui que foi gerado, quando você entra na página da INDE, que tem lá a camada, está lá escrito Otobacias. Quando você clica em Otobacias, ele aparece esse mapa. Só que quando você clica ele manda uma mensagem lá para a Ana, que é esse comando que está aqui. A Ana pode ser, o Gov pode ter mexido, a Ana pode fazer algum ajuste lá no servidor dela
e que para a Indy você clica continua funcionando, porque ela mudou alguma coisa. Mas como eu peguei isso há muito tempo, pode ser. Pode ser essas duas questões, pode ser outras questões também envolvidas. E aí, uma outra questão. E o dado sobre o dado? Alguém já ouviu falar de dado sobre o dado? Já não? Sim, Né? metadados, né? Isso. Eu tenho um dado, mas eu quero saber que dado é esse? Quem produziu? Quando produziu? Né? Aquelas perguntas até. Um exemplo disso, ou seja, de metadados, ou seja, do dado sobre o dado. Isso é uma carta topográfica. Né? Se você for olhar aqui na legenda, o que essa legenda te mostra? Né? Algumas informações, né? Como, ó, tá aqui, eu ampliei, né? A escala, a quantidade, a equidistância das curvas de nível, a curva de nível mestre, a projeção que está sendo usada, os dados, como você, né, são as coordenadas dessa projeção, você está usando o sistema de coordenada, a divisa dos municípios que estão ali dentro, quando foi feito o voo, quando foi feita a restrição, o desenho, que folha do lado, ou seja, são informações sobre aquele dado, sobre aquela folha topográfica que vinha impressa. Agora, quando você abre um ambiente, uma folha topográfica, você vai lá o download da folha, o que está o metadado dela? Né? Então, para isso também é necessário ter, de formas padronizadas, um catálogo em que você linke e organize toda a documentação do seu dado. Por isso que a gente botou lá na aula Sig 2, e eu vou trazer para cá, com mais detalhes, como documentar. Você precisa documentar como você gerou aquele dado. Não só para você ter isso, mas para outras pessoas, outros usuários também entenderem. Né? Em forma digital, o que a gente tem é um catálogo de metadados. Então, aquela mesma folha, o nome dela está aqui, ó, Angra dos Reis. Tá? Eu peguei uma folha Angra dos Reis, mas a legenda é de outra folha. Tá aqui, ó, folha Angra dos Reis 1 para 50 mil. Eu vou lá no metadado e consulto, e ele me traz, ó, tá aqui, ó, carta topográfica, vetorial, Angra dos Reis, ele vai explicando. Essa folha é parte integrada da carta topográfica 1 para 50 mil, em uma das cartas que compõe o sistema cartográfico nacional, e assim. Ele vai explicando. E aqui tem os links de acesso, aonde eu posso fazer, né, o contato, achar esse dado, né? Em que região está esse dado, né? E aí eu vou descendo aqui, ó. Opa, passou demais aqui. Quando ela foi criada, é a primeira edição, ela foi criada em 73, é a primeira edição, é uma carta 25 mil, ela não tem ISBN, né? Qual é a finalidade dela, quem foi que fez, se eu quiser falar com quem eu falo, onde eu procuro, ou seja, quem é o produtor desse dado aqui, quais são os telefones de contato. Quem está cadastrando, se quer facilitar o acesso, quais são as palavras-chave que ele tem que botar. Então, palavra-chave, cartografia, lugar é Angra dos Reis, do tema é carta topográfica. Qual é o tipo dessa representação? É vetorial, o idioma é português, a codificação dos caracteres usados. Ela aqui, o vetorial, ainda está lá no MicroStation em DWG. Qual é a área que ela ocupa, né? Se tem alguma restrição de acesso. Então, você tem todas essas informações ali dentro. Como você tem outros tipos, né, de... Opa, mesma coisa? Sim, tá. Desculpa, voltando aqui, só para ver, tá vendo? É a identificação dela. Depois você tem a distribuição. Quando você clica em distribuição, vamos lá voltar lá. Quando você clica em distribuição, aparecem as informações. Onde está? Recurso online. Então você é esse o recurso, outro recurso online que existe dos metadados dela especificamente no que esse metadado está copiando lá do IBGE. Né? O protocolo de acesso, a WMS. Quem é que faz a distribuição da distribuição? É o IBGE, mas dentro já é um outro órgão que distribui. Aquele é dentro do IBGE, né? É um outro setor. Um é o setor que produz, o outro é o setor que distribui. Aqui a qualidade, falando sobre qualidade. Então, esse conjunto de dados foi obtido para atualização semi-automática de arquivos matriciais georreferenciados. Né? Arquivos matriciais georreferenciados gerados a partir de utilização automática de fotolitos das folhas analógicas, né? Fotolitos das cores, preto, azul.
Foi feita uma autorização sobre a temática, revisada, editorada, validada topologicamente, conforme o modelo que tinha da MTD, que era uma hipoteca topográfica digital, que era anterior à EDGV, que o IBGE tinha a MTD, o Exército tinha esqueci o nome. E aí se juntou tudo, cada um, aí não dava aquela harmonia que a gente falou, você pegasse uma folha do Exército, uma folha do IBGE, uma do lado da outra, elas não se falavam, né, num ambiente digital. Então, se migra para ter uma EDGV para isso, né? Então, são as informações que existem do metadado. Então, eu quero saber o que tem. A gente vai fazer essas consultas todas. Vou lá, entro no catálogo de metadado e faço assim, eu quero tudo que existe sobre Angra dos Reis. Pum, aí ele vai trazer tudo que existe de quem catalogou, quem participa e quem catalogou os seus produtos aqui dentro. Pode ter outras coisas? Pode que não estejam catalogados. Por isso, cada vez mais tem que incentivar que as instituições cataloguem os seus dados. Tá? Bom, ok, beleza, a gente entendeu o papel da INDE, papel importante, legal, da IDE, de uma infraestrutura espacial. Vamos implementar uma infraestrutura? Como é que faz isso? Então, como conceber uma infraestrutura? Como é que eu penso em montar uma infraestrutura de dados espaciais? Você pode falar, mas isso aí é muito mais para um órgão de governo. Tá? Não, você pode fazer onde você estiver trabalhando. Eu vou pensar em organizar uma infraestrutura que vai ser baseada nos padrões definidos para uma infraestrutura nacional, de modo que essa minha infraestrutura possa consumir dados de diferentes instituições e diferentes instituições possam consumir o meu dado. Certo? Então, há um desenho de coisas que tem que se pensar, ou seja, eu preciso de padronizações e normas. Então, a EDGV é uma padronização, né? Estrutura de dados geoespaciais vetoriais. Ela é uma padronização. Né? Você usa a OGC, o WMS, o serviço da tem outros serviços disponíveis, mas você utiliza aquele serviço, ou seja, são normas e padrões que você está usando. Né? Quais são os dados que são necessários para a tua infraestrutura? Né? Os metadados desses dados. Que tecnologia eu vou usar para isso? GeoServer, software livre, GeoNetwork para metadados, sabe? Desenvolver uma página usando uma aplicação específica. Tem uma tecnologia envolvida naquilo ali. Servidores, né, de dados envolvidos, software de banco de dados envolvidos naquele processo. Eu tenho que saber quem é responsável por quem. Então, no âmbito de uma instituição pública, que setores produzem o quê? São responsáveis por produzir o quê? No âmbito de um olhar de um Estado, que secretaria produz o quê? No âmbito da sua empresa, que setor produz o quê? No âmbito do seu município, que também a sua secretaria trabalha. Então, você tem que entender quais são esses atores que vão compor essa infraestrutura. Não só atores que vão produzir o dado, mas atores também de gestão, atores de desenvolvimento de tecnologia, atores de capacitação, que não adianta a gente, né, desenvolver todo esse processo se você não capacitar as instituições para produzir o dado naqueles padrões e capacitar também a sociedade em usar esses dados dentro dessa infraestrutura. Né? E muitas vezes, para esse processo todo, você precisa de acordos, você vai definir parcerias, acordos entre. Não, olha só, você produz ou produz o mesmo dado? Está tendo um gap aqui. Então vamos definir quem produz o quê. Ou está faltando dado. Quem vai produzir esse? Eu vou produzir metade, você produz a outra, a gente participa assim, colabora. Então, esses acordos são muito importantes também nesse processo de construção. Então, o dado está muito associado aos padrões e normas da tecnologia, a quem produz os metadados. Os atores estão responsáveis por produzir o dado, entre eles os acordos e a capacidade. Né? Então, você tem todo esse processo, essa integração, esses elementos fundamentais de uma infraestrutura de dados espaciais. Tá bom, ok. Quem lidera? Quem começa a fazer isso? No Brasil, isso começou pela Comissão Nacional de Cartografia, né? Que é um órgão colegiado da época lá do Ministério do Planejamento, que começa na década de 60 com o nome de COCAR, Comissão de Cartografia. No governo Collor, houve uma extinção de alguns comitês e a COCAR foi extinta e ela só foi retomada depois em 95,
talvez, eu não lembro de cabeça. E o último decreto que definia ela é de 2008, e era um colegiado, né, que tinha qual a função? De assessorar o ministro. Era um colegiado de 19 ministérios, umas 4 instituições públicas, mais 5 representantes estaduais, e mais um órgão, uma associação de empresas do setor privado. Qual é a finalidade de se reunir, de se juntar ali? É de assessorar o ministro, na época de planejamento, que ou era, né, o supervisor, o gestor, supervisor não. Sim, ele é o gestor do Sistema Cartográfico Nacional, na supervisão do Sistema Cartográfico Nacional. Bem como coordenar e executar uma política cartográfica nacional, ou seja, identificar a partir desse colegiado quais são as demandas de mapeamento e como essas demandas podem ser resolvidas. Dentro desse ambiente tem várias discussões para esse objetivo, sobre desenvolver uma política nacional de geoinformação, que são grupos que trabalhavam, os insumos de censuramento remoto, foi um grupo também que trabalhou para que pudesse, informalmente a gente chamava de compras coletivas, ou seja, um órgão público comprar um conjunto de imagens, vários outros órgãos poderem usar esse mesmo conjunto de imagens. A infraestrutura de dados espaciais, a EDGV nasce dentro desse colegiado, dentro de um comitê técnico. Também algumas outras questões, como integração da componente vertical e marítima. Então, você tem, né, as cotas terrestres e as de profundeza, elas não estão integradas, há uma necessidade de integração. Então, também se foi discutido lá nomes geográficos, mapeamento cadastral e, dentro dessa, como a gente viu, a implantação de uma infraestrutura nacional de dados espaciais, né? Com que intuito? De ser um conjunto integrado de tecnologia, aí vai aquele quadro: tecnologia, políticas, mecanismos e procedimentos de coordenação e monitoramento, padrões e acordos necessários para facilitar o quê? Facilitar e ordenar a geração, armazenamento, acesso, compartilhamento, disseminação e uso de quê? Dados geoespaciais de diferentes origens públicas, que não inviabiliza instituições privadas adotarem também, não é isso. Mas com a lei vai definir para que, aquele decreto vai definir que todos os órgãos do Poder Federal devem organizar seus dados conforme padrões da Índia e sugere para que estados, distritos e municípios também o façam. Tá? E qual é o objetivo, então, da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais? É promover o adequado ordenamento. Né? Quando a gente fala ordenamento, é saber quem vai fazer, quando vai fazer, com que precisão, que cobertura e assim por diante. Na geração, no armazenamento, no acesso, compartilhamento, e na disseminação e no uso de dados geoespaciais de origem do setor público. Então, é promover esse adequado ordenamento, com suporte, claro, do comitê, da Comissão Nacional de Cartografia. Né? Promover também promover o uso na produção de dados geoespaciais pelos órgãos públicos, né? Dos padrões adotados e homologados pela CONCAR. Então, todos aqueles padrões que a gente viu naquele quadro lá, padrões, atores, quem define quais são os padrões? Esse colegiado. Ele vai chegar, a EDGV foi assim. A EDGV foi elaborada, ela foi levada para a plenária, né? A plenária aprovou e homologou, e vai homologando as alterações. O que ocorre? Em 2019, um decreto automaticamente fechou todas as comissões. E você precisava, a partir desse decreto, fecha tudo. E só abre, e vamos começar abrindo o que precisa. Infelizmente. E aí, o que acontece também? Né? O cara estava no Ministério do Planejamento, o Ministério do Planejamento juntou com a economia, juntou com o pedaço do trabalho, com a indústria, se eu não me engano. Ficou um mundo, a cartografia nesse mundo se perde. Né? Então, toda a atividade necessária para recuperar a CONCAR está esse tempo todo tentando, foram feitas justificativas, foram feitos pareceres para isso. Hoje tem todo um processo de revisão da sua implementação, e faz com que a gente tenha alguns problemas. Tipo, o próprio novo padrão, o novo perfil de metadados, ele foi publicado em conjunto entre o IBGE e o Exército, mas sem a homologação pelo colegiado, porque senão a gente precisa de um novo padrão. As instituições que compunham esses grupos continuam existindo, e elas trabalharam e desenvolveram um novo catálogo.
mas ele não foi homologado como deveria ser, porque não existe mais essa comissão. E também como último objetivo, evitar duplicidade, né, de recursos. Ou seja, se eu preciso de um determinado dado antes que eu vá produzir, eu vou lá no catálogo de metadados e vejo se ele existe, né, para não ter que fazer de novo. Tá? Então, ordenar todo o processo de geração de dados geoespacial, promover todo o uso dos padrões para esses dados para que possam ser compartilhados e garantindo que isso evite as duplicidades no processo de uso de recursos e geração desses dados. Tá? A INDE foi criada por esse decreto de 2008, né, que instituiu a INDE e deu papéis institucionais aos órgãos federais para implementação e gestão da INDE. Então, ele foi dado em 3 níveis. Foi dado para o nível do Ministério do Planejamento, que está no decreto, né, que é o responsável por fomentar a INDE, né, elaborar os acordos, compartilhar. Então, você tinha um papel muito forte no Ministério do Planejamento na época, de contato com instituições que ainda não tinham aderido à INDE, fazer esses contatos, buscar para que eles possam as adesões da INDE. A CONCAR, esse colegiado que era dentro do Ministério do Planejamento, ele tinha um processo de homologar os padrões, né? Implementar e coordenar a implementação, então definir recursos, identificar demandas para que você possa trabalhar na melhoria constante da ente. O IBGE que foi definido como gestor desse diretório, gestor tanto da construção e manutenção do portal da ente, como um gestor desse BDG, ou seja, desse banco que, de forma distribuída, gerencia todas essas instituições que estão participando da ente. Infelizmente, desde 2009, vamos botar assim do início, não tem mais o Ministério do Planejamento, ele foi fundido com outros ministérios e ainda não se achou o pai para isso dentro do Ministério, e a CONCAR. Então, muitas das coisas estão pesando em cima do IBGE. Tá? Ok? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Tá. A gente vai detalhar isso tudo. Isso é só uma passagem geral. Tá? E a ideia é o seguinte. Bom, aqui eu trouxe alguns portais, e são esses portais que a gente vai trabalhar na próxima aula. Tá? Esse é o portal da INDE, do Brasil, né? Em que chamado também em nome de SIG Brasil. E aqui você tem todo o catálogo de metadados, geoserviços, tudo organizado ali dentro. Isso é do Brasil. Tem o de Portugal, que é o INIG, eu não sei como é que eles pronunciam, né? O Sistema Nacional de Informações Geográficas de Portugal, que tem a mesma finalidade. Se a gente for pensar na linha histórica, Portugal foi o primeiro país a implantar uma infraestrutura, o INIG é de 94, logo depois da Rio 92, tá? Se não me engano é 94, é o primeiro país que adota uma infraestrutura de dados espaciais. Tem o da Espanha, em que o Brasil se apoiou muito, né, todo o momento do início da discussão de implementação de uma infraestrutura de dados espaciais. O Brasil faz um convênio com a Espanha e recebe treinamento, vai à Espanha ver, recebe treinamento, depois há um grande treinamento no Brasil, vindo dos instrutores, dois treinamentos vindos da Espanha, para treinar as equipes das instituições que participavam no início da Índia. Então, é bem interessante. O francês, que também é um dos primeiros, né, e que é um dos primeiros a usar o nome Geoportal, né, então, do Instituto Geográfico Nacional francês. Desculpa, esse é o da Argentina. Tem o francês também que a gente vai falar mais à frente. O da Argentina, que é também bem interessante, né? Eu fiz algumas consultas em outros portais, mas eles estavam muito difíceis de acesso. Eu peguei os mais fáceis para acessar. Esse é o da Argentina. E o francês, que é uma dificuldade na língua aqui, mas ele é bem intuitivo, com as camadas, e foi um dos primeiros a usar o nome de Geoportal. Né? O próprio GN da França, ele mudou de nome
há um tempo atrás, passou a ser Instituto Geográfico e Florestal Nacional. Ele teve uma mudança também na sua concepção. Tá? E aí é o portal deles aqui. O que eu vou querer que a gente faça na próxima aula? Né? Na próxima aula, a gente vai se dividir em grupos. Cada grupo vai vai acessar esses portais. Né? Então, estou com 5 portais nisso. 1, 2, 3, 4, 5. Então, em 5 grupos, vocês já se organizem, tá? Em 5 grupos. E na aula eu vou passar para cada grupo um desses portais. Vocês vão ter um tempo para acessar esses portais. Depois a gente vai ter um outro tempo para a gente discutir sobre esses portais, discutir facilidade, uso. Eu vou fazer até o seguinte: eu não vou botar nem do Brasil, eu vou botar mais um fora para a gente até dar uma olhada no portal do Brasil aqui. E eu boto mais um outro. Eu estou tentando achar, não consegui achar. Ontem de noite eu tentei botar aqui o do México para substituir o da França. Mas engraçado, a página que dava lá o antigo portal do México estava dando fora do ar. Então eu vou substituir do Brasil para a próxima aula, talvez do México, da Colômbia. E aí agora a gente dá uma olhadinha no portal do Brasil, tá bom? E aí a ideia, que aí eu vou falar com mais detalhe na próxima aula, é que vocês acessem esse portal, tentam ver se ele tem facilidade de acesso, ver o que está disponível, se os dados são fáceis de acessar, se tem integração, funcionalidades, e aí a gente, no último período da aula, vocês fazem essas considerações sobre como vocês viram esses portais de facilidade. Eu vou botar alguns critérios para vocês avaliarem, tá bom? Tem uma publicação de uma tese de mestrado do IME que fez sobre como é que se fala? Facilidade de uso, tem um outro termo, né? Do portal da Índia, bem interessante também, mas era na versão anterior, então. Bom, então, para a gente fechar. Oi. O senhor pode passar pelo menos o nome desses portais para já ir acessando todos eles antes da aula? Posso passar, mas se você fazer uma consulta na internet, você acha também. Instituto Geográfico, né, da França, do Argentina e da Espanha, você acha fácil também, tá? Mas eu vou botar essa apresentação lá no Moodle depois, tá? Tá. Valeu, obrigadão. Falou. Então, assim, por um tempo, se a gente for pensar, né, o papel foi o material mais comum utilizado, né, como suporte para os mapas, né? E aí a gente, deixa eu já até corrigir agora. Então a gente, só que hoje em dia a maioria dos mapas é produzido, né, de forma distribuída pela internet, né? Porém, os princípios da cartografia são os mesmos para todas as formas de distribuição. Então, eu continuo tendo questões de precisão, questões de escala. Há umas diferenças em alguns conceitos em relação à escala e precisão do documento, mas você precisa ter ainda um sistema de coordenadas, uma representação simbólica daquele dado. Então, as questões mudam o meio, mas os conceitos básicos de funcionamento, de entendimento do que é um documento cartográfico se mantém muito. Tá? Então, essa era a primeira parte que eu queria ver com vocês, né, nessa introdução de uma infraestrutura de dados. E aí eu vou mostrar agora o portal da Indy, né, para a gente dar uma... Eu vou fazer aqui, vou pelo Google, tá? Sim, vocês vão fazer essa avaliação em aula e a gente vai discutir em aula, tá? Vou botar aqui, 15 Brasil. Vamos ver o que aparece no Google. Tá aqui. Página inicial do portal da Indy. É aquilo que a gente viu ali. Como todo geoportal, o conceito de geoportal que a França começa, é um ambiente que vai juntar várias questões ali dentro, não só o visualizador de mapa, tá? Também o visualizador de mapa. Então você tem, né, o que é a Indy, quais são os objetivos, né? O plano de ação de implementação da Indy, acabei não falando ali, mas foi todo desenvolvido um plano de ação para implantar a Indy, então ele está aqui, você pode fazer o download dele, né?
o decreto que definiu a Índia, e outras questões sobre a coordenação e gestão, né, quem são os atores envolvidos, o que é o DBGD, o DBDG, como fazer parte da Índia, então toda uma normativa para fazer adesão da Índia. Eu trabalho numa secretaria municipal de alguma coisa, ou eu trabalho numa universidade, eu quero fazer adesão da Índia. Tem todo o procedimento aqui para fazer a adesão à Índia. Tá? Legislação, norma, capacitação, evento. Aqui tem uns. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui é outro, tem todo o material de capacitação. E quando você faz a adesão à Índia, você recebe também um processo de capacitação. Esse material está aqui. Vou clicar num aqui para a gente ver. São os materiais de aula dessas capacitações, estão disponíveis aqui também. Tá? Então, tá vendo? Então aqui tem 110 slides falando que é o objetivo, o conteúdo que vai ser dado nessa disciplina, né? Essa capacitação aqui. Tem toda uma introdução aqui, fala daqueles dados. Até uma vez eu peguei aqui, que era aqui, ó, esse aqui que eu usei, essas informações que eu usei em relação àquela questão da Agenda 21. Então tem outras iniciativas, como a iniciativa SPY, que é a infraestrutura europeia, tá? E assim por diante. Então tem esse material aqui também de capacitação, metadados, tutorial de GeoNetwork, como que é metadados, geoserviços, tem aqui também, tá? E os dados eu vou deixar para o final e outras questões, tipo estatística. Vamos ver aqui, o total de metadados. As estatísticas são baseadas no metadados. Então, aqui ele diz o que tem cadastrado de metadados por instituição. Então, você tem a Agência Nacional de Águas, né? Ela tem 175 metadados cadastrados. Tá? E a última vez que ela fez isso foi no dia 21 passado. Né? A Anatel tem 16. A Agência Nacional de Mineração tem 5. Aqui, ó, Sensipan tem 1.394 metadados cadastrados. O BNDES tem 102, mas só 168 publicados. Tem 34 pendentes a serem publicados por algum motivo. Tá? A diretoria de Portos e Costas aderiu à Índia, mas não publicou nada. O DENIT aderiu e publicou só um metadados. O Exército tem 20 mil metadados cadastrados. E assim vai. O IBGE tem 15 mil, o ICA tem 4.700. Então, são todas as instituições que aderiram à Índia e que têm metadados cadastrados. Tá? Pode fazer o download, copiar e tal. Catálogo de metadados, o que é esse aqui diferente? Não, sim. Sim. E aqui são os links para os catálogos de metadados das instituições. Porque o que acontece? Quando você adere à Índia, você não vai lá e faz o teu catálogo, você não cataloga, né? Você não bota os teus dados, você não faz o catálogo lá na Índia, você faz o seu. A Índia que vai lá e pega e junta tudo em amostra. Tá? Então vamos ver se tem algum funcionando aqui, ó, da CPRM. Outra coisa que quando a gente fez o treinamento na Espanha ficou muito claro, a força de uma Índia é o seu elo mais fraco. Então, se você tem instituições que toda vez que você clica, o dado não aparece, então isso se torna frágil para uma infraestrutura de dados. Sei lá, vamos botar uso da terra. Apaixonada. Metal. Não. Deixa eu achar muita coisa. Como é que é aquele outro risco? Achou vários aqui, ó. Então tá aqui, ó. Eu fiz uma consulta a risco, ele apareceu, ó. Mapa de geodiversidade do estado de Alagoas, Programa de Geologia do Brasil, levantamento. Em algum momento ele cadastrou e botou essa palavra como. Então vamos clicar num desses metadados aqui. Ele vem explicando o que é, da mesma forma, né, que tem aqui, só que com uma outra cara, mas por trás está padronizado. Então ele pegou aquele metadado, ele fez uma página aqui, né, de visualização diferente lá do metadado, mas o dado por trás é o mesmo. É isso que garante, tá? É a área que se encontra, todas aquelas informações. Tá? Quem produziu, preciso
Contato, alguma coisa eu quero saber, ó, tá aqui, ó. Contato especificamente da pessoa, né? Deve ter aqui como acessar o dado, não vou entrar muito em detalhe aqui em relação a isso. Tá? Então, você tem um catálogo de diferentes instituições, na IBAMA, BGE, o da ANA, tá aqui do lado. Não sei o que é isso aqui, secretaria, deve ser alguma coisa em Fortaleza, o Exército, CPRM, INPE, Sensipam, Ministério da Saúde, MMA e assim vai. Tá bom? Vou voltar aqui. Bom, então vamos aqui no dado geoespacial. Como a gente viu, eu vou entrar aqui no catálogo, só para a gente confirmar aqui, ó, o catálogo de metadados, ele explica, e eu clico aqui no catálogo de metadados, e eu vou lá para o catálogo geral. Aqui, naquele outro, quando a gente fez na CPRM, ele só procurou o que tinha da CPRM. Aqui ele vai procurar de todas as instituições. Então vamos botar a mesma pesquisa, risco. Vamos ver o que aparece. Ele já até faz algumas pesquisas já prontas para você, não vou deixar risco mesmo. Ó, ele trouxe várias outras aqui. Ó. Mapa municipal de redução de risco. Deve ser Prefeitura Municipal de Roraima. Provável. Vamos clicar aqui. Plano Municipal de Redução de... Não, nada, falei besteira. Plano Municipal de Redução do Risco, Paraná, mas onde é? Ah, São Paulo, do estado de São Paulo. Vamos ver quem é o responsável aqui. Ah, outra coisa, você tem modelo de exibição, você pode ter o mais simples ou o completo, tá? Vou botar o completo aqui. Instituto Geológico, Núcleo de Geologia, Engenharia Ambiental. Provavelmente aqui ele vai levar para um link. Né? Ó, e aqui, ó, tá o WMS, se você... Ver se ele vai funcionar. Ups, ele está levando ainda para ele precisa do para abrir lá no... Ele é um... Ah, ele é um... Não, ah, ele é um GetXML. Isso aqui, o programa seu lá vai conseguir ler e entender. Por isso que o padronizado está nessas tags, entendeu? Então, entre uma tag e outra, eu tenho um conjunto de informações que é padronizado. Tá? Get feature. Get feature. Deixa eu ver esse aqui. Ele fez nada. Aqui ele tem um get features aqui, ó. Pode ser que eu consiga levar isso aqui para dentro do QGIS, mas eu não vou fazer isso hoje, a gente vai fazer isso numa outra aula. Voltando aqui, então você tem aqui tudo que você possa esquecer que tem alguma coisa relacionada a risco, ele vai aparecer aqui. Da mesma forma que você tem quando você, né, vai fazer um site de compras, opa, peraí, eu quero... O que eu tenho aqui para seleção? Ah, olha só, de instituições, tem mais? Eu quero ver, então... eu quero que existe da Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo. Ele vai mostrar aqui. Área de risco de inundação Belo Horizonte. Ele vai trazer, vai falar o que é. Deixa eu ver se aqui pode exibição completa. Prodabel, onde está, distribuição. É um PDF, não é um serviço, mas... Ah, não. Esses são os códigos de atributo, mas cadê o distribuição? Recursos online. Está levando só para isso aqui. Bodega. Deixa eu fechar isso aqui que eu acabei apagando a página que eu estava. Então, tudo aqui você tem as instituições ou alguma outra categoria temática que está envolvido, com alguma outra palavra-chave que está junto dele, risco mais inundação. Então, ele vai trazer esse conjunto de metadados que tem essas duas palavras juntas. Que ano tem, se é vetor, se é N1, se é grid, e assim por diante.
Da mesma forma que eu posso botar uma área específica. Então, vamos botar aqui em Fortaleza. Então, ele também vai trazer informações, aqui está, onde tem esses metadados, em cada um desses metadados, você pode também acessar eles, né, identificando pela área. Então, você tem aqui, ó, né, setorização de riscos geológicos. Aqui também, quanto da CPRM, só se ele pegou e juntou as duas pesquisas. Vou voltar aqui para liberar essa pesquisa aqui. Ele só fez aquela busca onde tinha risco. Fortaleza. Agora vem mais coisas, tá vendo? Aqui é mais instituições. Limite municipal de Fortaleza, distribuição fiscal de Fortaleza. Não sei se tem mapa. Eu posso baixar. Né? Ah, mas você quer baixar o metadado, tá? Link, deixa eu ver o que é isso aqui. Get Capability. Vai só mostrar o que existe de informação. Isso aqui é um Get Capability, ele é um resumo do que aquele dado é padronizado, tá? Então, se você tem um aplicativo e aquele aplicativo entende, ele vai escrever isso aqui como você baixa. Se você pegar uma página HTML, uma página da internet qualquer, e salvar ele como HTML, ele vai salvar num formato desse. Né? Então, só que o teu browser consegue entender, esse é o processo padronizado. Tá? Esse aqui é o dicionário de dados, o que existe lá dentro desse arquivo. Eu queria ver, baixar o arquivo. Baixar metadado. Ou me levar ao link da secretaria, atributos, curso online. Ele está só me dando o Get Capability. Ah, fechei já. Né? Então, assim, o metadado é isso. Você encontra o que existe disponível, né, para onde você pode levar, ó, indicações do município de Fortaleza 2016, tudo catalogado pela Prefeitura de Fortaleza. O outro é o visualizador. Né? E aqui que é o que a gente já viu, acho, na aula de SIG. Eu acho que a gente já viu, não lembro. Onde você vai trazer, você vai visualizar as camadas geoespaciais. Tá? Daqui você pode ir para o metadado e, teoricamente, o metadado você deveria vir para cá também. Né? Então, vou adicionar aqui uma camada de quem? Tá? Da Ana. Esse aqui é o endereço do servidor dela. Tá? Então, se eu quiser consumir isso dentro do QGIS, eu vou usar esse mesmo endereço aqui. Ortobacia, regiões hidrográficas. Eu visualizo essa região hidrográfica. Se eu tiver outro dado, eu vou estar ali. Eu vou ter o link de acesso aqui ao metadado dela. Né? O que ela é. Posso imprimir esse metadado. Também o caminho do servidor que vai me levar a essa camada. Posso botar aqui com uma outra instituição. RM. Pesquisar. Botar uma folha aqui. Aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou trazendo informações de mais de uma instituição, porque como elas estão de forma padronizada para o acesso, eu consigo visualizar. Tá? A gente vai detalhar muito mais isso, mas é o que está aqui, ou seja, aqui também tem o metadado daquela informação, o metadado simplificado, o link para ela, o zoom, abaixar os atributos em CSV, fazer um download de KML, fazer um download em Shape. Você pode também fazer um download dessa informação em Shape ou consumir ela pela internet no teu aplicativo. A gente também vai ver isso depois. Tá?
Então, o que eu vou querer na próxima, que a gente vai detalhar melhor, esses 5 grupos, vão ter os 5 grupos, eu vou passar os sites para os 5 grupos das infraestruturas, vocês vão abrir, vão fuçar, vão mexer, está funcionando, não está funcionando, teve ruim, não está ruim. Eu vou definir alguns critérios também, a gente faz no início da aula e a gente debate isso, faz as observações no restante e a gente fecha essa avaliação. Tá bom? Perguntas? Já é para Diga. trazer a análise do Não. site antes da aula ou a gente vai mexer Não. em aula nele? Não, porque você não sabe qual é o portal que vai cair para o teu grupo. Tá? É para fazer na aula. Exatamente a gente trabalhar com aquela ideia. Ou seja, o volume está grande, então vamos trabalhar em aula, vamos fazer atividade e a gente vai acompanhando a atividade em aula. Se fosse para passar, se fosse para fazer antes, eu passava o trabalho, vocês faziam e me entregavam, entendeu? Eu quero que a gente consiga, no momento da aula, fazer essas avaliações. A gente vai ter em torno de 2 avaliações para fazer assim e mais uma para fechar. Tá bom? Show. Ok, pessoal. Mais alguma pergunta? Alguma questão que vocês queiram? Não? Então, Esses grupos você que vai definir? não, isso vocês já podem chegar com os 5 grupos montados, tá? Ah, tá. Eu só vou criar as salas, na hora que você falar, grupo 1, sala fulano, beltrano, vou marcando, cada um vai para a sala, faz. Depois a gente volta. E aí, conforme a sala, eu vou botar o nome da sala. Sala Colômbia, sala México, sala França. Aí você já sabe o que são as infraestruturas desses países. Vocês vão olhar. Tá bom? Mas com esse olhar, eu vou explicar num dia, mas com esse olhar. Ou seja, vendo a funcionalidade, vendo se, puta, eu estou conseguindo acessar os dados do país ali facilmente. Está difícil, não está? E aí a gente vai comparando isso depois na avaliação, na outra metade da aula. Tá bom? Pessoal, ao longo da semana eu vou botando lá no Moodle, né, a bibliografia que eu tiver, a ementa direitinho do curso, tá bom? E a gente se fala sexta-feira. Tá bom? Beleza, professor, se cuida aí. Tchau, tchau. Obrigada, Abração. melhoras. João, o SIG3 não está aparecendo lá no Moodle para nós ainda. Já aconteceu com os índices, como aconteceu no semestre passado, algumas matérias não aparecem. Sim. Porque eu tenho que liberar para vocês olharem. Como eu ainda não entrei no Moodle para organizar isso, eu não liberei o acesso de vocês. A princípio é isso, entendeu? Eu libero o acesso e aí vocês vêm. Tá, porque a Denise disse que tinha feito tudo, mas não apareceu para nós. Então, é que às vezes eu acho que não sei se a matrícula não é efetiva e aí não abre, mas é só para alertar. Bom, eu vejo. Tá. Eu vou mudando, quando eu criar lá e liberar, eu aviso as representantes e ela fala, já está liberado. Aí vocês vão lá ver se está funcionando. Beleza. Se não tiver, me avisa que eu entro em contato lá com a GRC. Beleza. Ok, pessoal. Um abraço aí. Obrigada. Até sexta-feira. Até sexta. Melhoras para você. Tchau. Valeu, professor. Valeu.